Para atletas de praticamente qualquer esporte, saltar mais alto é sempre uma meta. O salto vertical, afinal, é um baita indicador de desempenho físico. Mas qual é a forma mais eficiente de treinar para isso? Hoje, a gente vai mergulhar na ciência por trás de um método bem interessante chamado de carga de potência ótima. Bom, antes de mais nada, a gente precisa entender que a forma como se treina a potência é crucial. O jeito mais tradicional, que todo mundo conhece, funciona, claro, mas ele tem algumas questões, alguns probleminhas que vale a pena a gente dar uma olhada. Se a gente parar para pensar, como é que a maioria das pessoas treina para ter mais explosão? A resposta que vem na cabeça quase sempre envolve treinar com base numa porcentagem da repetição máxima, o famoso 1RM, certo? Mas será que essa é a única maneira? Ou a melhor? Então, a gente tem basicamente dois caminhos aqui. De um lado, o método tradicional, que pega aquele peso máximo que se consegue levantar uma vez e calcula uma porcentagem em cima disso. Do outro lado, a gente tem o método OPL, ou carga de potência ótima. A ideia aqui é bem diferente, é encontrar a carga exata onde o corpo de cada indivíduo consegue gerar o máximo de potência. O método de 1RM, apesar de muito usado, tem seus poréns. Fazer o teste de 1RM pode ser super desgastante, leva tempo e, para ser sincero, pode até ser um pouco arriscado para certos grupos, sabe? Tipo atletas mais jovens, pessoas mais velhas, ou até gente que não tem tanta experiência com treino de força. E são justamente essas limitações que abrem a porta para uma solução mais inovadora, que é exatamente o que este artigo científico investiga: o conceito de carga de potência ótima, a tal da OPL. Mas afinal, o que é essa OPL? Pensa nela como o ponto ideal da carga. Não é, de jeito nenhum, o peso mais pesado que você consegue levantar. É aquele peso na medida certa que permite mover a carga com uma combinação perfeita de força e velocidade. É aí que a mágica da potência máxima acontece. E olha, essa citação do artigo resume a história perfeitamente. A grande sacada do método OPL é a precisão e a individualização. O treino é ajustado para cada pessoa e não baseado numa fórmula geral. Tá, mas na prática, como é que a gente acha esse tal de ponto ideal? O processo é bem lógico, na verdade. Se começa com um peso leve e aos pouquinhos vai se adicionando mais carga. A cada aumento, a potência é medida. A carga que gerar o maior pico de potência, bingo, essa é a OPL da pessoa. Beleza, a teoria parece ótima, né? Mas e na prática? Funciona mesmo? Para responder isso, a gente vai ver o que uma meta-análise, que é um tipo de estudo superpoderoso que junta os dados de várias pesquisas, tem a nos dizer sobre a eficácia do OPL. E olha só o nível de rigor científico aqui. Os pesquisadores começaram com mais de 1.400 estudos. Depois de um pente fino, tirando os duplicados, os que não tinham a ver com o tema, eles chegaram em apenas 13 estudos de alta qualidade. E no final, só 9 tinham os dados certinhos para entrar na análise final. Ou seja, o que a gente está vendo aqui é a nata da ciência sobre esse assunto. E com isso, chegamos à pergunta de $1 milhão. Depois de toda essa ciência, de todo esse filtro, treinar com OPL realmente faz alguém saltar mais alto? E a resposta é um sonoro sim. O primeiro resultado principal, um aumento médio de quase 2,2 centímetros na altura do salto com contramovimento. Esse é aquele salto vertical padrão que a gente vê em testes, onde a pessoa faz um pequeno agachamento antes de explodir para cima. E não para por aí. Para o salto a partir do agachamento, o chamado squat jump, que é aquele salto partindo da posição agachada, sem o movimento para baixo, a meta-análise encontrou um aumento médio de mais de 1,3 centímetros. Funciona também. Agora, esse gráfico aqui, o forest plot, pode parecer complicado, mas prometo que não é. Cada linha horizontal representa um estudo, mas o mais importante mesmo é aquele losango, o diamante, lá embaixo. Ele é a média de tudo. A linha vertical no meio significa nenhum efeito. Como o diamante está inteirinho do lado direito, isso prova de forma conclusiva que o treino com OPL teve um efeito positivo e significativo. E aqui a gente vê a mesmíssima coisa para o squat jump. De novo, o diamante lá embaixo está todo do lado direito, longe da linha de nenhum efeito. Isso só reforça o resultado, mostrando que o benefício do OPL é consistente nos dois tipos de salto. A evidência é bem forte. Certo, então a gente já sabe que o OPL funciona. Mas no mundo do treinamento quase nunca existe uma resposta única para tudo, né? Nenhum método é uma bala de prata. O contexto é tudo. Então, a próxima pergunta lógica é: tudo bem, o OPL funciona, mas ele é melhor do que os outros métodos que todo mundo já usa, como o treino com porcentagem de 1RM ou a boa e velha pliometria? E é aqui que a história fica mais interessante. Olha só essa tabela.
Apesar do OPL ser muito eficaz, ele produz resultados parecidos com os do treino tradicional de 1RM e do treino pliométrico. O que isso quer dizer? Que ele é mais uma ferramenta poderosa na nossa caixa de ferramentas, mas não necessariamente uma que seja superior a todas as outras. Vamos cavar um pouquinho mais fundo. Será que esses resultados são iguais para todo mundo, para diferentes tipos de pessoas? E aqui, pessoal, está um dos achados mais curiosos do estudo. Presta atenção. No salto com contramovimento, o OPL deu resultados ótimos em soldados de elite e em homens treinados, mas não mostrou efeito significativo em atletas. A principal hipótese para isso é que os atletas já estão num nível de treinamento tão avançado que fica muito mais difícil conseguir ganhos com esse tipo de estímulo. E tem mais um detalhe técnico, mas que faz toda a diferença. A maneira como a carga de potência ótima foi calculada nos estudos importou. Aqueles que usaram uma porcentagem do 1RM para achar OPL, esses sim tiveram resultados significativos. Já os que usaram uma porcentagem do peso corporal não tiveram o mesmo sucesso. Ok, depois de toda essa ciência, de todos esses detalhes, o que a gente leva para casa? O que isso tudo significa para o treino no dia a dia? Vamos amarrar as pontas. Então, o resumo da ópera é o seguinte: o OPL é, sim, um método com validação científica para melhorar o salto. Ele é uma alternativa bem prática e possivelmente mais segura do que ficar fazendo testes de 1RM. Os resultados dele são parecidos com outros métodos que também funcionam bem, e a sua eficácia pode mudar dependendo de quem está treinando e de como o OPL é calculado. E, só para constar, os exercícios mais usados nos estudos foram o jump squat e o meio agachamento. Para a gente fechar, fica uma reflexão. Se vários métodos de treinamento podem levar a gente para resultados parecidos, talvez a grande questão não seja qual deles é o melhor na teoria, mas sim qual deles pode ser aplicado com mais consistência e, principalmente, com mais segurança por mais tempo. Fica aí o pensamento.